Olá a todos, meu nome é Alex, sou professor do curso de Desenvolvimento de Sistema de EAD da ETEC e estamos no desenvolvimento de sistema segundo módulo, estamos trabalhando com .NET MAUI. Acontece o seguinte, já fiz uma gravação essa semana e infelizmente acabei esquecendo de compartilhar a tela, então estou fazendo uma outra gravação aqui emergencial, só para a gente rever algumas partes. Acredito que a parte que eu mostrei do celular, que eu estava mostrando assim a tela, não seja tão necessário. Entretanto, como eu estava compartilhando também minha tela pelo próprio o computador, né? Então vou refazer algumas partes aqui, tá bom? Pessoal, então por onde que eu comecei, né? Aqui, né? Agora dá para ver. No materialzinho ele está falando sobre as cores degradê, que são os estilos que nós estamos aplicando dentro do nosso projeto, tá? Então, aqui a gente tem um recurso estático, tá? Que ele está sendo definido junto com a página, né, que a gente está utilizando, tá? Então, lá embaixo, no finalzinho, a gente tem o link do GitHub, beleza? E aqui eu fiz o download, né, como arquivo zip. Descompactei e abri esse arquivo zip. Está aqui então o nosso projeto. Tudo bem? Então, mostrando como que está a situação da proposta do projeto e o que eu tinha feito, tá? Já temos algumas grandes diferenças aqui. Então, da nossa interface, só vou aumentar aqui um pouquinho, ok? Da nossa interface, a gente tem aqui os recursos, né? Que a gente tem estilo para o próprio botão e estilo também para o linear gradient brush, tá? Acontece que essa proposta ela é realmente incrível, muito bacana de a gente poder personalizar a interface desse jeito. Só que o nosso aplicativo ele começa com o uso, né, desse arquivo aqui, tá? Que é o MAUI Program. E nele é definido o que deve ser executado. Então ele carrega o arquivo app, que é esse daqui, e esse arquivo app ele já carrega outros arquivos que já têm essa responsabilidade, a responsabilidade de escrever cores e definir estilos, tá? Eles ficam aqui em Resource Styles, tá? Colors e Styles, tudo bem? Então eu resolvi já editar exatamente esse perfil dentro desse arquivo, ok? Deixa eu ver se aparecer mais alguém. Opa, pelo visto a Nicole já apareceu aqui. Boa noite, Nicole. Se quiser só responder pelo chat, sem problema. Obrigado pela participação. Bom, e aqui eu vou carregar o outro projeto que eu tinha feito, tá? Que acabei não mostrando para vocês. Ele não está na minha área de trabalho, fica lá na nossa pastinha, que eu deixei ali pronto para a gente poder usar, certo? Então, a primeira coisa que eu fiz foi editar o nosso arquivo, tá? No caso, eu não usei o arquivo color, né, para definir a cor de outro brush. A gente já tem um brush aqui, é o nosso linear gradiente. Eu fiz mais um arquivo de linear gradiente, é esse aqui, tá? Então, nele, eu tive que criar, então, um nome para ele, que é esse Purple to Red, né, que ele começa aqui, Purple, e vai para Red. Outra forma de escrever esse to head seria colocar o número 2. É muito comum na programação abreviarem desse jeito, tá? E daí nos estilos eu também fiz a adaptação dos estilos que a gente tem, né? No caso que está sendo feito o estilo ali para o botão. Então já vou mostrar para vocês como é que está o código e o que eu fiz, tá? Então eu deixei de lado, né, o nosso arquivo styles e o arquivo que a gente tem que ele define o estilo do botão, tá? Então, eu fiz o seguinte, eu tirei aqui e deixei paralelo, um do lado do outro. Então, eu tenho o arquivo de estilo de um lado e o arquivo main page, a página de um outro lado. Então, o ideal seria que a gente tivesse um arquivo somente para configurar as cores, inclusive esse linear gradiente tem uma parte que a gente já poderia colocar lá dentro de color, e também da parte aqui de definir o estilo, a gente poderia deixar dentro do arquivo de estilo, tá? Então, só diminuir aqui um pouquinho,
deixar em 100%. Atualmente não precisa dessa toolbox. E daí a gente vai fazendo a correspondência. Então, peguei aqui background color e background color. Eu substituí do nosso arquivo original e foi colocando esse valor, tá? Então, foi isso que eu fiz. Peguei aqui, copia, vem para cá e apaga, tá? Beleza? Vamos lá. Então, ele fica desse jeito, ok? Beleza? E daí, fazendo isso, eu apago essa declaração, essa linha. Aí vou fazendo as demais. Foi isso que eu fiz, e daí, por fim, esse carinha ficou vazio. Obviamente, eu também apaguei. Então, nesse meu outro projeto, é exatamente o que eu tenho. O meu main page, ele está vazio, tá? Daquelas definições. E daí eu tive um outro pequeno problema em relação à definição do meu background. Esse background eu também ia puxar ali de Static Resource, e daí eu preferi manter a declaração dele aqui dentro desse content page que a gente já tem, tá? Ali ele está um pouquinho diferente, tá? Então ele tem ali o content page e depois ele cria mais uma tag que é apenas do background, né, que a gente tem ali, tá? Obviamente a gente também pode definir esse carinha, né, como o conteúdo dele, esse static resource, tá? Mas ele vai ficar uma leitura um pouquinho diferente de a gente utilizar aqui. Então, não quis atrapalhar vocês e eu mantive a mesma declaração que a gente já estava utilizando, tá? Só que aqui de um jeito um pouquinho diferente, tá? Que daí ele vai ficar aqui, beleza? Então, novamente, nós temos os botões. A definição que a gente tem ali, só temos nome para os botões da primeira linha. A primeira linha é a primeira linha do jogo da velha. Em relação ao grid, é a nossa segunda linha, tá? Então, segunda linha, linha um, tá? Então, temos linha um e coluna zero, um e 2. E daí a gente também coloca esse mesmo nome para o botão. Botão linha um, coluna zero, ok? Beleza? E a gente só tem a definição para isso. Para poder praticar outras coisas, eu fiz, né, o nome também para os outros botões. Botões da linha 2 e botões da linha 3. Ok? Todos eles estão compartilhando o mesmo código, que é o código, o comando, né, o button click, que eles vão disparar a mesma coisa. Então, a primeira coisa, a gente vai ter que fazer nessa parte de declarar as variáveis. E segunda coisa, lá no código, a gente vai ter que identificar qual que foi o botão que ele foi clicado, tá? Beleza? Então, a gente, deixa eu só voltar do jeito que estava aqui, tá? Então, o nosso arquivo, esse aqui não, o outro. Na hora que é clicado o botão, eu tenho que reconhecer qual que foi o botão que ele foi clicado. E para que o outro jogador ele não use o mesmo botão, então a gente desabilita ele, tá? E logo em seguida a gente coloca esse if aqui, tá? Para verificar qual é a vez do jogador, se é o jogador X ou o jogador O. Então a gente tem aqui uma variável chamada vez e começa com a vez do X, tá? E eu fiz uma outra expressão um pouquinho diferente, só que não deu para ver porque não estava compartilhando a tela, tá? Que é essa daqui. Então, já que a gente tem a variável, né, o texto vai ser exatamente qual é a vez, e daí a gente faz uma alternância, né? Se ele é o x, agora ele se torna o o, se é o o, então ele se torna x. Essa é uma expressão de comparação ternária, coisa que a gente já viu, tá? A única condição de vitória que ele está apontando aqui é a condição de vitória para o x, né, na primeira linha. Até tinha feito um desenho no Paint, vou fazer aqui de novo, tá? Que daí a gente tem, deixa eu trocar aqui o pincel, esse aqui, a gente vai ter o seguinte, né, as nossas linhas e as nossas colunas. Deixa eu só mudar primeiro, colocar a linha. A primeira linha que a gente tem o nosso texto de apresentação, tá? Que é esse daqui, Jogo da Velha, tá? Então vamos lá, colocar o texto, Jogo da Velha. Até trocar aqui qual que vai ser a fonte para ele ficar mais escrito à mão. Comic Sans. O texto ele está diferente. Agora foi, ficou. Então a gente vai ter essa primeira linha. A segunda linha que a gente vai ter
vai ser a linha dos botões, e depois terceira linha, né? E a quarta linha, tá? Então, só vou separar aqui para cima e para baixo. Então, essa parte de cima, linha 0, aqui linha 1, depois linha 2 e linha 3. Vou até colocar aqui por escrito, tá? Row 1, row. Aliás, 1 não, né? 0, 1, 2 e 3, tá? E daí a gente também vai ter as nossas coluninhas, tá? Só não estou colocando para esse primeiro, porque esse primeiro ele vai ocupar 3 colunas, é o que diz a nossa declaração, tá? Então, essa label, ela vai estar na linha 0, coluna 0 também. Porém, em relação à coluna, a gente vai expandir ele, para ele ocupar, então, 3 células, tá? Beleza? É o que está acontecendo aqui. E daí, logo em seguida, a gente vai ter as nossas colunas também, tá? Aqui, column 0, opa, pensei que ele ia expandir aqui, não expandiu. Column 1 e column 2. Beleza? São o que a gente tem aqui. Certo? Então, daí a gente tem essa combinação, né, de cada um deles. A única condição de vitória que a gente tem é quando a gente vem aqui e faz o nosso X, tá? Opa, deixa eu só mudar aqui. Na primeira linha. A gente também não está considerando O na primeira linha. Então, a gente tem apenas a primeira condição de vitória de X. A gente também tem que fazer a primeira condição de vitória de O. Então, a gente vai ter aqui, das nossas condições de vitória, deixa eu mudar aqui um pouquinho. Tinha gostado daquele que eu tinha usado, vou usar outro aqui, tá? Então, a gente vai ter aqui a primeira condição de vitória. Deixa eu só diminuir um pouquinho esse traço. Primeira condição de vitória. Opa, beleza? Segunda e terceira, que é por linhas, tá? Ok? Então, aqui nós temos 3 condições de vitória. Depois, a gente vai ter as nossas condições de vitória também por coluna, tá? Então, condição de vitória, todas as colunas. Aliás, todas as colunas não, todas as linhas da mesma coluna, tá? Beleza? Então, esse aqui da coluna, depois que a gente nomeou, a gente pode verificar, então, no caso, nossa quarta condição de vitória, tá? Então, vou fazer aqui com vocês, ó, verificando se o X ganhou na primeira linha. Agora, eu vou fazer outro, que é verificando se o X ganhou na primeira coluna, tá? Então, nosso if também vai ser um if, a gente vai fazer ele um pouquinho diferente. Então, vai ser o btn, a linha 1, coluna 0, se o texto ele é X. Opa, assim, X. E agora tem que ser o primeiro botão, né, da coluna da esquerda, né, a coluna 0, só que agora da linha 2. Então aqui a gente vai colocar e btn 20.text também a mesma coisa, se é X, tá? E o outro também, só que agora na linha 3, tá? Ponto text igual a X, ok? E daí a gente também vai colocar a mesma mensagem. Beleza? Então, a mesma mensagem, então vou colocar esse mesmo comandinho aqui, tá? Só para lembrar, então, a gente está trabalhando aqui com as expressões, né, de comparação, né? E daí fazer a operação de ele exibir a mensagem. E aqui a gente está fazendo também a outra expressão,
que daí a gente tem a expressão do empate. Então, vou verificar empate. Que é o nosso último caso, tá? Onde todos os botões já foram desabilitados, indiferente se seja X ou O. E daí a gente faz o processo do zerar. Então, zerar, além de a gente apagar o texto que tem nos botões, a gente tem que habilitar eles novamente, ok? Beleza? Então, essa é a parte em relação ao desenvolvimento da atividade. Olha, apareceu mais gente. Obrigado por vocês terem aparecido. Meire, Paulo, Yara. Deixa eu ver. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo bem, professor. Obrigado pela colaboração, viu, Meire? Foi a Meire que compartilhou o link, né, no WhatsApp, porque essa foi uma reunião meio que de emergência. Ok? Bom, enquanto estou aguardando resposta, deixa eu só mostrar outra coisinha que eu tinha falado e não deu para ver, que eu vi que todo mundo que gravou o vídeo, todo mundo executou pelo computador, assim, né? Windows Machine, e clica aqui para compartilhar. Aliás, compartilhar não, para executar, certo? Esse processo de compilar pelo computador e executar um aplicativo no computador, ele fica muito fácil, muito prático. Mas para apresentar, eu recomendo que vocês usem o celular. Aí o celular ele vai ficar mais ou menos desse jeito, tá? Ele vai ficar assim menorzinho, beleza? Então, para poder colocar no celular, a gente vai ter que vir aqui, né, no gerenciador de dispositivo e fazer um emuladorzinho. Então, esse emuladorzinho, no meu caso aqui, eu já tenho um emulador, que é com 2 GB de RAM. E daí, só para mostrar para vocês como que vocês criam, a gente clica aqui em novo. Aí vocês podem escolher já um tamanho, né, um formato dele, né, de dispositivo Android, certo? Aqui a gente tem o Google API e a Google Play Store. Ou seja, esse emulador ele também vai poder consumir serviço da Google e até mesmo instalar novos aplicativos dentro dele. Aqui em cima a gente tem a capacidade de armazenamento interno, que é esse Data Partition Size, tá? Outros recursos também que são emulados, ok? Mais outras informações, temos a densidade de pixels, ou seja, quantos pixels que ele vai ter na tela virtual dele, tá? Inclusive qual é o tamanho dele de altura e largura e qual é a capacidade de memória RAM. Essa capacidade aqui é o que eu recomendo vocês aumentarem. Aumentem de acordo com a capacidade do computador de vocês. Nunca exceda 50% da sua capacidade real. Então, se o seu computador ele tem 8 GB de RAM, coloque só 4. Se o seu computador ele tem 4, coloque só 2. O meu caso aqui eu tenho 32, então não vou avacalhar de colocar 16 GB. 1,5 até que dá para usar, fica melhorzinho com 2 GB. Considere que seja um celular de verdade, um celular bom, né? A gente vai ter aí no mínimo aí uns 2 GB, dependendo do que vocês forem utilizar de celular, talvez 2 GB de RAM para vocês seja muito pouco, né? Então seria melhor até conseguir fazer um upgrade no computador para poder utilizar, tá? Uma das opções. Aí você clica em criar, ele faz o download da versão do Android, né? Que ele precisa ter aquele instaladorzinho, como se fosse um CD de instalação, no caso é uma imagem, tá? Ele faz esse download e ele vai criar essa máquina virtual, tá? Essa máquina virtual é um arquivo que ele vai fazer e ele vai ficar na pastinha onde está esse carinha aqui, o gerenciador de dispositivos, tá? Beleza? Então tá aqui, né, a configuração e eu tenho as minhas imagens, né, o arquivo e tudo mais da minha máquina virtual, que é esse aqui, o Google Pixel 5, tá bom? Ele fica lá na pastinha .android, né? E esse daqui é o Android Virtual Device, beleza? Ok? A gente ainda vai ver um dispositivo físico aqui ainda, tá? Bom, deixa eu aproveitar daquela Professor, eu tô própria sem o telinha. cabo de transmissão de dados. Só vai dar para fazer com o cabo, tá? Então, com o cabinho, é que assim, por exemplo, não sei se vocês estão vendo a minha tela. Aliás, minha tela não, minha câmera. Deixa eu só tirar aqui um pouquinho o zoom. Parar aqui de transmitir a tela para mostrar outra coisa. Ó, eu tenho um cabo que ele é USB-C USB-C, tá?
Ele é as duas extremidades assim. O meu computador, ele tem uma conexão USB-C também. E a outra ponta, ele vai no celular, que é USB-C. Então, dá para usar tranquilo, tá? Então, verifique se é o caso de vocês, se vocês têm aí também a mesma condição de usar o mesmo cabinho. Caso contrário, vai ter que ser um cabo de USB, aquele quadrado, que é o USB tipo A, e esse daqui que é o redondinho USB-C, tá? Então, só para mostrar, na hora que eu faço aqui a conexão, tá? Aqui ele vai mostrar, então, que eu estou utilizando um celular, tá? Ó, então, ele está perguntando se eu vou confiar no meu próprio computador. Óbvio que eu vou fazer isso, beleza? Então, é daqui que a gente vai fazer, então, a configuração pro o Visual Studio reconhecer o celular físico. Então, aqui, opa, já estava fazendo quase o mesmo erro. Deixa eu compartilhar a tela de novo. Ok. Então, aqui no gerenciador de pacotes do Android dentro do Visual Studio, a gente tem que instalar, então, um recurso aqui de ferramentas extra, que é o Google USB Driver, para ele poder reconhecer que o dispositivo que a gente conectou pela USB, ele é um dispositivo Android, tá? Então, marque ele para instalar e depois você clica para aplicar essas mudanças que você fez. Aí, fazendo isso, ele vai aparecer aqui como Android Local Device, o seu celular, tá? Então, eu vou fazer essa instalação, tá? E aqui eu vou fazer o seguinte, vou compartilhar a tela do meu celular aqui para vocês, tá? Deixa eu só tirar essas notificações. Beleza? Eu vou conectar aqui a tela do meu celular. Bom, vamos ver. Eu acho que vai demorar um pouquinho, porque eu estou usando o Wi-Fi também pelo celular. Eu estou transmitindo meu 5G. Eu, na verdade, não estou em casa. Isso daqui é o laboratório da ITEC que eu dou aula, do meu polo, a ITEC Fernando Prestes de Sorocaba. Deixa eu ver. Da outra vez tinha dado certo, quando eu não transmiti a tela para vocês. Então, deixa eu ver se precisa de mais alguma coisa aqui. Fechar isso aqui e abrir de novo. Conectando, vamos ver. Acho que vai dar certo. Bom, então, enquanto isso, mostrar a outra coisa para vocês, que é usar o emuladorzinho, tá? Então, esse emulador, a gente vai ter que tirar daqui e selecionar o emulador, tá? Mas eu já vou colocar o emulador para executar, que daí ele fica um pouquinho mais rápido para ele responder, tá? Então, vou clicando aqui para ele executar o emuladorzinho. Deixa eu ver. Ele está falando offline. Permitir sincronização por dados móveis. Vamos ver. Acho que está tudo certo. Não sei se é a configuração aqui do meu Wi-Fi. Vou tirar que eu estou com conexão limitada, daí talvez ele permita eu usar. Está carregando aqui o emuladorzinho. E o meu celular não estou conseguindo compartilhar a tela, mas deve ser dessa limitação que eu estou usando a mesma rede de Wi-Fi. Bom, beleza. Daqui a pouco a gente terminou. Aqui já está o aplicativo, só que eu já tenho ele instalado aqui, tá? Então, o que que eu vou fazer? Vou vir aqui nas informações do aplicativo, né? O nosso .NET MAUI. E ele é aquele MAUI App Jogo da Velha. Então, vou desinstalar ele. Beleza? Ele vai pedir para confirmar. Ok. Tá? Aí, logo em seguida, lá pelo Visual Studio. Lembrando que, como eu já tenho
Ele é configurado, ele vai mostrar o nome aqui em Android Emulators, o nosso dispositivo virtual, beleza? Aí eu selecionei ele e aqui agora eu coloco para executar. Então não vai mais executar pelo Windows, ele vai executar pelo emulador, tá? Beleza? Vou tentar aqui mais uma vez a conexão que eu tenho. Deixa eu ver. Pagando as minhas notificações. Nem isso está dando certo. Tentando conectar. Eu acho que esse aqui eu não vou conseguir fazer aqui com vocês hoje, tá? Em outro momento eu faço outra gravação, tá? E daí eu coloco para vocês. Beleza? Para reconectar seus dispositivos, verifique se o dispositivo móvel e o computador estão conectados à internet. Está conectado à internet os dois. Senão a gente não estaria aqui na reunião, né? Enfim, ó, o nosso simuladorzinho aqui. E o Visual Studio ainda trabalhando nele, tá? Então agora ele entra no debug e o nosso aplicativo, né? Ele já abre aqui certinho. Tudo bem? Então a gente tem as condições de vitória. No caso, o X da primeira linha, tá? E agora eu vou reiniciar aqui, porque como a gente não implementou o zerar certinho, né? Então ele não está zerando de eu poder apagar as outras caixinhas. Outra condição de vitória é o X em toda a coluna, né? No caso da primeira coluna. E mais um que eu vou colocar aqui, que é a nossa situação de empate. Então, vou fazer um empate aqui. Opa, eu fui fazer empate e fiz outra coisa. Vamos lá. Isso. Aqui deu empate, né? Daí ele aparece a mensagem, né? Jogar novamente. Esse daqui é a situação de empate. Beleza? Então, só para mostrar as situações diferentes que a gente tem, eu infelizmente não vou conseguir mostrar aqui para vocês a minha tela, mas eu vou tentar mostrar aqui na câmera para vocês. Então, vou interromper aqui do Android, né? Do nosso emuladorzinho. E vou desligar também aqui a máquina virtual, tá? Esse emuladorzinho. Então, a gente vem aqui e clica para desligar. Ele encerra aqui e depois aqui no AVD ele também mostra que ele está parado. Não recomendo que vocês venham aqui clicar em parar. Das últimas vezes que eu fiz isso, eu tive que refazer a máquina virtual porque ele não iniciava mais, tá? Beleza. Então, aqui, que nem eu tinha falado para vocês, a gente precisa daquela parte, tá? E daí a gente tem que configurar as opções de desenvolvedor do celular, tá? Então, cada um vai ter um jeito diferente. Verifique então do seu, se é um Xiaomi, se ele é um Motorola, tá? Só vai dar para Android, tá, pessoal? Então verifique qual é a da sua marca e daí você vê lá um tutorialzinho. Eu recomendo que vocês deem uma pesquisada no YouTube. No YouTube vocês vão encontrar inclusive em português opções para desenvolvedor, né? E a sua marca, a marca do seu celular, tá bom? Xiaomi, Realme, então alguns é um pouquinho diferente o nome que aparece ali, tá? Então o meu ele fica um pouquinho diferente, beleza? E daí aqui, como eu já tenho o dispositivo local, estou colocando ele aqui para executar, beleza? Obrigado. Bom, é, então estou colocando aqui para rodar no nosso celular, ok? Sim, eu estou fazendo uma gravação online. Não sei, é que esse microfone aqui ele tá com isolamento de ruído, então eles não viram sua piada.
Então tá bom. Isso daqui é só o barulho do notebook. Isso. Olha lá, pessoal. Então, executando pelo celular, tá? Só que da mesma maneira que ele executa aqui no celular, ele aparece esse Live Preview, tá? Então, a mesma configuração que eu coloco na hora que eu clico aqui na tela, aparece ali no cantinho, certo? Então, daí a gente tem a mesma coisa, a primeira condição de vitória, o X na primeira linha, tá? Daí, a mensagenzinha que a gente tem, né, ele não está aparecendo ali, né? Porque ele é apenas um alerta, né? Ele não é uma configuração de display, tá bom? É a única diferença. E assim, então, a gente consegue rodar, né, o aplicativo pelo celular também, beleza? Bom, pessoal, então, espero que vocês tenham gostado da participação, tá? Obrigado por vocês terem aparecido, né, para essa gravação de emergência, ok? E o mais importante, nesse momento, só dá para gente... Não, não dá para ver você, tá desfocado. É, nesse momento, então, o mais importante é que todo mundo consiga usar o Visual Studio. Quem não consegue utilizar pelo Visual Studio, mande uma mensagem para mim que demonstra também como que vocês conseguem configurar o Visual Studio Code, tá? Então, nesse momento, todo mundo tem que conseguir fazer o aplicativo, né, pelo Visual Studio, né, e conseguir executar ele, ok? Pessoal que está online, gostaria de aproveitar e fazer alguma pergunta, que seja pelo chat, por voz. Daí eu encerro essa gravação e daí eu coloco no YouTube depois. Ok, eu vou entender isso como um não, então. Beleza, pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela participação e até mais. Deixa Até eu mais, ligar. professor. Obrigada. Eu que agradeço.